A Política Nacional de Resíduos Sólidos está em foco no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o compartilhamento da responsabilidade sobre o lixo que geramos. Falamos disso no primeiro bloco. Os governos entram com a política, o planejamento, os recursos, a execução e a fiscalização. À sociedade cabe reduzir a quantidade de dejetos e facilitar a reciclagem. Mas talvez a grande novidade esteja também na responsabilidade do setor empresarial, como já foi dito aqui no primeiro bloco pelo Fabrício Soller. A Lei de Resíduos Sólidos estabelece a chamada logística reversa, um conjunto de ações que obriga fabricantes de alguns produtos a recolherem esse material quando descartado pelo consumidor. Portanto, a gente avançou em alguns setores, como embalagens de óleos, lubrificantes, pilhas, baterias, mas muitos outros nós não temos sequer qualquer iniciativa em termos, por exemplo, de logística reversa. Rogério, essa situação da responsabilidade compartilhada e do caminho que nós temos que percorrer para construir esse tipo de política na prática, por onde começar e o que tem que avançar? Tem uma questão muito interessante que eu gosto de falar com os meus alunos. A lei tem uma grande vantagem, ela mudou a terminologia, né? Antes a gente chamava tudo de lixo, agora a gente chama de resíduo sólido, já valorizou. Você já valorizou, você mostrou que nem tudo, as coisas não são lixo, elas são resíduos. E resíduo nem sempre é rejeito, né? Então, nessa questão, nessa discussão, o que eu faço? Primeira coisa, você sabe quanto você produz de lixo na sua casa? Ah, não tenho a menor noção. Então, você vai passar uma semana pesando o que você põe para fora, né? Ah, não tenho balança. Arranja com a vizinha, alguém tem uma balança. Alguém tem uma balança. Então, pesa o que você produz. E, principalmente, aprende a separar aquilo que pode ser reaproveitado, reciclado e o que é, de fato, resíduo orgânico, né? Então, o rejeito, que você vai, de fato, transformar, que nem sempre é rejeito, né? O resíduo orgânico ainda tem soluções para isso. Mas aí, né, nesse processo, eles começam a perceber a dificuldade de compartilhar isso com a família. Então, aí você já percebe, a sociedade ela não está preparada culturalmente para a lei, porque a lei diz que ela deveria vir acompanhada, está lá dentro. Eu acho que eles até podem explicar melhor, com um processo de educação ambiental muito forte de orientação para isso. Só que essa orientação, essa cultura, essa educação, eu ainda não vi, né? Não estou criticando, mas, de qualquer forma, eu não vi no âmbito nacional, no âmbito estadual, muito menos nos municipais. Porque é uma questão de conversar com a população e mostrar para ela que muita coisa pode ser mudada no processo de consumo, de pós-consumo, né? E neste processo de consumir. Mais ou menos isso. Fabrício. Vamos lá. Tutor, você fez uma ponderação importante com relação ao setor empresarial e a logística reversa. De fato, a logística é um sistema que busca viabilizar o retorno dos resíduos para o setor empresarial para reaproveitamento, reutilização, reciclagem. E a lei, ela lista alguns produtos que são objeto dessa logística reversa, como a embalagem de agrotóxico, óleo lubrificante, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas, eletroeletrônicos, embalagens em geral. Só que isso não é novo no Brasil. A lei de agrotóxicos, embalagem de agrotóxicos, funciona da década de 90. Pneus já funciona há muito tempo no Brasil. Embalagem de óleo também. O desafio agora são embalagens em geral. Embalagens em geral é o que está no nosso lixo dentro de casa. No nosso lixinho. Lá é aquela embalagem que é objeto da logística reversa. E o eletroeletrônico. Em geral também. Só que o desafio é você alocar as responsabilidades de todo mundo para viabilizar esse retorno. Porque se o consumidor não levar a embalagem, não levar o equipamento eletroeletrônico para ter um descarte correto, você não tem logística reversa. Então o consumidor é parte fundamental desse sistema, junto com o comerciante, que é o varejo, o distribuidor, o importador e o fabricante. Qual que é o nosso receio? É alocar muita responsabilidade no fabricante, porque o fabricante tem lacre, tem nome, tem CNPJ, tem licença, então você sabe onde ele está. E o importador não.
e ele concorrer de forma desigual no mercado nacional. Esse é o nosso... Usar isso como um fator de vantagem comparativa. De vantagem competitiva, exatamente. E é esse o cuidado que hoje o governo tem que ter e assim o setor privado também internalizar isso para não sofrer, não penalizar a indústria que gera emprego nesse país, que arrecada, que fomenta a economia. É essa indústria que nós temos que preservar. Eu não vou impor só uma conta a esta indústria e deixar o importador. A lei atribui para os dois a mesma obrigação. O fabricante e o importador tem que dar a destinação final. Então, a gente tem trabalhado Só que a indústria é fácil de alcançar e o importador não. Exato. Hoje uma trader importa de banana a satélite. Entendeu? Como é que você vai... A mensuração disso, para que isso não se torne também uma barreira comercial, que tem os seus reflexos depois na OMC. Então, como tutelar os interesses nacionais, uma vanguarda nessa política de proteção ambiental, na gestão de resíduos, sem comprometer o equilíbrio do mercado. E aí o poder público é parte também, especialmente por meio da coleta seletiva. É a nossa embalagem que vai no lixinho, ela vai ser... As indústrias não vão lá pegar na sua casa, entendeu? Na casa do cidadão, do telespectador, não vai lá buscar. O que ele vai fazer? Ele vai colocar no lixo separado, no seco e no úmido, e o seco vai para a coleta seletiva, com cooperativa de catadores, devidamente estabelecida, centrais de triagem. E onde que está essa amarração? Isso que é importante também esclarecer o nosso telespectador. A lei traz prazos para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos municípios e dos estados, que foi agosto de 2012. Traz o prazo de agosto de 2014 para a eliminação dos lixões. E esse sistema de logística reversa, ele vai ser viabilizado por meio da assinatura de um contrato, de um acordo, que é o que a gente chama de acordo setorial, que vai ser feito entre o setor privado e o Ministério do Meio Ambiente, para aí colocar em curso essa logística reversa. Então, esse contrato, esse acordo, que é feito então de forma negociada e não tem prazo estabelecido para assinar. Tem o que avançar. Desde que a lei foi editada, desde 2010, o setor vem trabalhando sistematicamente nessa implementação. Antes de passar a palavra para o Valverde, o Fabrício também nos trouxe aqui um livro. E eu gostaria que ele mostrasse aqui na câmera do Elias, por favor. Isso. Gestão de Resíduos Sólidos, o que diz a lei? De fato, Totó, esse é um livro que a gente publicou, é uma leitura simplificada, mais otimizada da lei, porque nem todo mundo tem afinidade, e nem deve ter, com ler artigo, inciso, parágrafo, que são terminologias voltadas ao direito. Esse é um livro para uma leitura regular, para todo mundo ter uma conscientização maior. A gente escreveu essa obra pro biólogo, ecólogo, geólogo, administrador, gestor, economista, jornalista, é para todo mundo, é para leitura simplificar. Não é um trabalho mais especializado e pontual como a obra que o Valverde apresentou, que ele destrincha melhor os temas com mais profundidade, com mais detalhes. Aqui a gente traz isso e um detalhe, toda a legislação federal publicada desde a aprovação da Política Nacional de Resíduos. E se você me permite um último comentário falando de norma, de lei, o que nós temos que tomar cuidado nesse país é com o número de normas que nós publicamos. Só em 2012 e 2013, aproximadamente, foram publicadas 200 normas neste país, regulamentando o assunto resíduos sólidos. Ou seja, a gente acha que resolver o problema é criar norma. Aí cria a norma da norma da norma, e se a norma não se tornar realidade e efetividade, não adianta produzir norma, né? Tá aí. Isso é pior. Tutor, você causa uma insegurança jurídica para o empresariado nacional. Para o empresariado e para o poder público. Porque são criadas normas também, né? O cidadão, exato. Que não tem clareza, inclusive, qual é o papel, efetivamente, que ele tem que cumprir. Segue. Tem lei municipal, decreto federal, regulamento estadual. O que eu devo seguir? Qual que é a norma? Então, hoje nós temos o norte e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tudo que for publicado nesse país, a partir de 2010, tem que seguir esse norte da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Acho que essa é uma mensagem, tendo em vista a importância desse canal, o alcance, essa é uma mensagem importante. Olhem o marco federal, olhem a norma federal, a grande norma geral, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Maravilha. Valverde, eu queria botar um outro elemento nessa conversa, que é o seguinte: naturalmente, a implantação de uma política nacional de resíduos sólidos, para ela ganhar densidade, efetividade e se espraiar capilaridade pelo Brasil inteiro, ela demanda, suponho eu, muito financiamento. Do ponto de vista dos municípios, por exemplo, teriam que fazer os seus planos municipais, municípios e estado, a questão de terminar os lixões, as metas que estão, ou que já venceram de prazo e terão que ser realinhadas, ou aquelas que estão aí prestes a vencer. Há financiamento público
E se ele existe, ele é suficiente para dar conta de cumprir as exigências previstas na legislação? Bom, vou por etapa. Acho que primeiro existe financiamento, acho que em sentido amplo, seja do público e seja do privado, inclusive o Fabrício, que é consultor aí do Banco Mundial, sabe daquilo que existe de possibilidade de novos negócios a partir dessa política nacional de resíduos sólidos. Uma observação é que os municípios e estados que não apresentaram ainda os seus planos de gestão de resíduos estão impedidos de acessarem recursos federais para o tema resíduos sólidos. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, estados e municípios não são obrigados a apresentar na data, mas se não apresentarem, eles perdem eventuais vantagens daqueles que apresentarem. E abre também em relação àqueles que apresentarem. Exatamente. Do ponto de vista financeiro, isso foi uma estratégia mesmo, né, do governo federal, até para que pudesse... De indução. Exatamente, de indução. Agora, também isso abre para a sociedade, e nesse momento, né, acho que a partir da Constituição de 88, a sociedade civil é um grande protagonista pela defesa do meio ambiente, pela qualidade aí do meio ambiente, de também cobrar do seu município, dos estados, que tenham um planejamento para o tema resíduos sólidos. Mas voltando para a questão de financiamentos, o governo federal tem algumas linhas, FUNASA, né, próprio Ministério do Meio Ambiente, às vezes a gente olha alguns editais, e não só para prefeituras, por exemplo, até para entidades, ONGs, né, terceiro setor também buscar recursos, parcerias públicos-privados já começa a se colocar nesse sentido. Eu creio que o grande problema ainda não está no que se tem de financiamento. Claro que a gente pode dizer que é o seguinte, não é o suficiente, né? Eu não tenho esses números, mas não é o suficiente. Mas eu creio que acho que a gente tem que dar um passo para trás nisso aí e pensar, volto a dizer, no planejamento de tudo isso. Recurso para quê? Né? Logo que a política foi aprovada, foi colocado um recurso à disposição dos municípios e estados para que eles fizessem os planos. E poucos municípios conseguiram acessar esses recursos. Muitos recursos voltam, por exemplo, porque não se tem um planejamento ou algo que seja estabelecido com critérios para que se busque isso. Mas, e do ponto de vista privado, o que tem de financiamentos são, por exemplo, o BNDES tem recursos, linhas de financiamento para alguns projetos, por exemplo, como algumas formas de tratamento de resíduos sólidos, pequenos negócios voltados para a reciclagem, o ecodesign começa também a figurar dentro desse sentido. Então, acho que é algo que está posto, essa questão de financiamento, mas que penso eu que vai demandar um planejamento prévio para que isso seja acessado e para que isso também se consolide de uma maneira a estar mais clara e acessível a todos. Acho que isso já ficou claro e me parece muito importante, né? Quer dizer, é preciso ter um plano nacional, é preciso ter um planejamento mais adequado, é preciso ter mecanismos e dispositivos para ir aos poucos construindo uma cultura. Mas como o dinheiro, né, o orçamento, o financiamento é indutor dessas coisas, a minha pergunta talvez seja até mais prosaica. É o seguinte, quer dizer, o prefeito do município lá de 10 mil habitantes, de 15 mil habitantes, ele olha para o financiamento e fala assim, pô, esse dinheiro não é suficiente para eu me qualificar para isso, não vou fazer. Quer dizer, o orçamento, de algum modo, ou o financiamento, o recurso que está no horizonte, de algum modo ele estimula ao gestor público local, sobretudo, que é o cara que vai ter que se haver com lixão, etc., a tomar medidas nesse sentido? Rogério? Não, na verdade, eu acho que eles podem até se consorciar com outros municípios, né? Eles podem trabalhar em conjunto, mas no frigir desses ovos, né? Dessa fritura toda que é a política nacional, eles precisam efetivamente planear o que eles vão fazer, né? Antes de decidir quanto eu preciso, eles precisam saber o que eles têm em mãos para saber o quanto vão precisar para gastar isso. E eles não fizeram isso ainda. Esta realidade ainda não foi trabalhada. Esse pedaço da lição de casa não foi feita. Eu fiz um plano, entreguei, alguns municípios, como ele disse, alguns municípios entregaram, mas, na verdade, eles não têm a certeza de que aquele plano custa X.
né? Porque eles vão agora fazer a aplicação, não é isso? Eles vão implementar Bom, esse esse, plano de certa dentro maneira, que o do Valverde está projeto. falando, né? A gente Vão não sabe nem implementar. estimar ainda quanto Vão- essas coisas custam. Né? E dentro dessa discussão toda, é aquilo que eu lhe disse. E o que fica fora dessa bandeja? Né? Nós estamos falando de logística reversa. Eu sempre digo assim, a natureza ela tem um ciclo das coisas. A logística reversa diz que a indústria tem que fechar o ciclo nela mesma. Né? Então, eu produzo e o meu produto pós-consumo tem que voltar para mim. Eu tenho que dar um jeito nele. Eu tenho que fazer o ciclo que a natureza faria do seu próprio produto, se isso fosse algo mais fácil, né? In natura. E, na verdade, isso não acontece. Né? Vai acontecer a longo prazo, nesses contratos e nessas conversas todas que vão acontecendo no processo, só que não acontecem claramente. Né? Ainda. E, por outro lado, o pequeno gestor ou o gestor do pequeno município, ele tem dificuldades, porque primeiro ele não tem o técnico adequado, às vezes, ou não tem essa mão de obra pronta. Ele acha que um simples funcionário vai fazer aquilo tudo. Ele esquece que isso é né? É multiprofissional. E, por último, ele esquece que primeiro eu tenho que prever o que eu vou fazer para depois pensar. Eu preciso de um aterro, eu preciso de um incinerador, eu preciso do quê? Né? E o que cabe dentro do meu município ou do meu conceito de consórcio? Nós estamos aqui no ABC, nós temos um consórcio intermunicipal. Agora, né, isso embora esteja sendo discutido, ainda não está suficientemente claro, é isso, né? Mas vocês vão responder a isso depois do intervalo, no próximo bloco.